Na Bíblia Sagrada tem um livro de um profeta conhecido como Daniel. No capítulo número 3 deste livro, no versículo de número 15, se não me falha a memória, nós temos uma cena bem inusitada. Três jovens que foram levados cativos para esse lugar chamado Babilônia se negaram há pouco a prestarem reverência, culto a uma grande estátua de ouro feita ou mandada a ser feita, a mando do grande Nabucodonosor, um homem que dominava diversas regiões naquele momento. E esses três jovens não querem se dobrar ao som dos instrumentos musicais, que era uma espécie de, de ajuntamento social, instrumentos para ajuntamento de grande massa. Né? Hoje nós temos outros mecanismos. Mas aqueles três jovens, ao ouvirem o som da buzina ou da trombeta, eles têm uma memória. A memória de seu próprio povo, que também tinham buzinas e trombetas. Mas por causa do pecado de seus antepassados, seu povo, eles se cansaram dessas trombetas. Existe um texto que o profeta Jeremias deixa claro isso, e acho que o Isaías também fala isso, em que eles não queriam mais. Eles queriam ir para o Egito para não precisarem mais ouvir o som dessas trombetas. Então esses três jovens, eles decidem romper com toda a idolatria de seus pais. Porque, na verdade, foi a idolatria de seus pais que os levou até aquela cidade, aquele cativeiro. E eles então não se dobram àquela estátua. Nabucodonosor então fica sabendo, pelos seus líderes, que esses jovens estão em pleno ato de desobediência. E os chama, pede para que seja aquecida a fornalha 7 vezes mais e dá a eles uma segunda oportunidade. Porém, a fala do Nabucodonosor é que eu queria conversar com você aqui hoje. Porque ele diz no final do versículo: quem é o Deus que vos poderá livrar de minhas mãos? Aqueles três jovens ouvem um grande poderoso, um grande homem, um grande rei, relacionar a divindade com o poder de livrar. Então Nabucodonosor relaciona livramento com o divino, com o sagrado, e ele se sente tão poderoso que nenhuma divindade poderia livrar esses jovens de suas mãos. Esse é o primeiro ponto. O relacionamento do divino, do sagrado, com aquele que pode ou não livrar, não é? A resposta dos jovens seria o segundo ponto. Eles respondem da seguinte maneira: quanto a este assunto, nós não precisamos te responder, ou não precisamos te responder sobre este negócio. É importante nós sabermos que, no meio do caos, sempre existem vozes que tentam nos solicitam respostas, imediatas, como: e agora que Deus poderá te ajudar, não é? Até uma brincadeira, o próprio Chapolin Colorado, né? E agora quem poderá nos ajudar? Eu, Chapolin Colorado. Bom, o texto deixa claro que no meio do caos existem vozes que nos requerem explicações. Que divindade é essa que não pode nos livrar? Que tipo de divindade nos livrará? E eles dizem para aquele homem, um grande poderoso, que eles não necessitam lhes responder. Então, no meio do caos, no meio das dificuldades, dos dilemas que enfrentamos, nós não precisamos responder. Não há uma necessidade de resposta a tudo quanto passamos, enfrentamos e não compreendemos. Nós não precisamos responder a demônios, a espíritos imundos que às vezes vêm tirar vantagem dos nossos momentos de fragilidades. Esses moços disseram: nós não precisamos te responder quanto a isso. E com relação à divindade, olha, nós não servimos a uma divindade que está sempre nos dando respostas. Nossa divindade, o Deus que nós servimos, não está relacionado às grandes perguntas das nossas angústias.
E eles dizem mais, eles dizem, olha, fique sabendo que o nosso Deus pode nos livrar, nosso Deus nos livrará. Porém, se não nos livrar, fique sabendo que nem por isso nós nos dobraremos à tua estátua e nem adoraremos a tua imagem. Eles estão dizendo, olha, o Deus da humanidade, de uma grande parte da humanidade, para não generalizar, é uma divindade que só é poderosa a se livrar. E esses jovens servem a uma divindade que não é aquele que deve livrar obrigatoriamente a tudo e a todos em todo momento. Ele está dizendo, nosso Deus não é servido por nos livrar de sofrimentos. O nosso Deus é Deus independente da circunstância, ele não é circunstancial. Então fique sabendo, ó rei, que a sua compreensão de divindade está totalmente errada sobre ser poderoso ou não, de te livrar das suas mãos ou não. Não é esse tipo de Deus que nós servimos. O nosso Deus não é assim. Nós servimos a Deus independente daquilo que ele pode nos livrar. Ele continua sendo Deus livrando ou não livrando. Pensando nisso, dia 29 agora de março, N.T. Wright, que é um teólogo, acho que é anglicano, se eu não me engano, ele deu uma resposta à pandemia. Que o cristianismo não tinha resposta à pandemia e que deveríamos querer responder a tudo, não é? E dentre as muitas coisas brilhantes que ele fala lá, dia 29 de março, ele fala que nós devíamos esperar sem esperança. Porque no racionalismo, inclusive no racionalismo cristão, existe essa necessidade de querer resposta para tudo, não é? Querer sempre achar uma resposta, ter de prontidão uma resposta para o caos, para a pandemia, para o coronavírus. E ele diz então que nós não deveríamos ser assim, que nós deveríamos viver o momento e viver com essas pessoas e ser solidários. Uma espécie de, não sei se clamor, mas uma espécie de lamentação, de lamentar junto, sofrer junto. Porém, eu acredito que esperar sem esperança é impossível, não é? É impossível. E na fala do Wright, ele cita o T.S. Eliot, que foi um poeta dramaturgo, e que em 1940 escreveu essa poesia, de onde o N.T. Wright tira essa fala, de esperar sem esperança. E no poema, na poesia de T.S. Eliot, ele fala sobre os problemas enfrentados por ele, acho que na Inglaterra, naquele período, e ele é difícil compreensão essa poesia dele sobre como esperar sem esperança, né? Porque a humanidade exige uma esperança que talvez seja impossível de ser vivenciada. E eu, lendo um outro escritor francês, eu não vou citar agora o nome que eu não vou me lembrar, ele diz que só no inferno pode-se esperar sem esperança. Então, dentre essas muitas necessidades de respostas no meio do caos, existe sim uma esperança. E não é mero racionalismo querer dar respostas a tudo. Mas a esperança é necessária. Não apenas esperar como se a esperança fizesse qualquer mal. Dar esperanças não faz mal, muito pelo contrário. Nós somos seres que não vivemos sem esperança. Ou como disse, acho que Mário Sérgio Cortella fala da esperança pelo verbo esperançar, né? Mas a esperança é o que nos move. Lógico que há uma diferença entre esperar e esperança. Porque o Novo Testamento na Bíblia Sagrada diz que aquilo que se vê não é esperança, porque quem vê algo, como esperará? A nossa esperança, então, está associada, elencada a uma inspiração que vem além de nós. É isso que nós precisamos. A resposta para a pandemia, não querendo ser imediatista, lógico que os homens estão envolvidos com um monte de coisas, não é? Então existe sim uma resposta. Mas a esperança nunca deve ser tirada de ninguém. Então nós não devemos tirar
a sua esperança também. Então, independente da exigência e do perigo que está iminente, não é? Que está à porta, a nossa esperança continua sendo o Senhor que pode nos livrar. Ou não. Mas independente do que ele fizer, isso não altera quem ele é. Ele é Deus, independente daquilo que ele faz. E nós continuamos esperando nele, porque nós não temos outro. Nenhum outro Deus se fez, nenhum outro Deus se formou, além de ti. Só Deus pode nos livrar do caos que estamos vivenciando. E Deus continue te abençoando em Cristo Jesus. Até mais.